como é que o senhor vê, como o senhor enxerga essa necessidade do acompanhamento, de fato, da instituição preparar o advogado para o mercado de trabalho, não só na questão do próprio direito, mas trazer de volta outras matérias que outrora eram relevantes e hoje não são. Essa questão da atualização, da utilização da ferramenta, até mesmo agora com a inteligência artificial. Como o senhor vê, como o doutor vê, como seria importante a gente ter uma instituição próxima, acolhedora? Eu vou responder essa pergunta. Nós temos problemas gravíssimos dentro da nossa instituição. E a resolução disso chama-se participação da advocacia. Eu quero entrar então num tema agora que é excelente, a eleição direta da OAB. Só para se ter uma ideia, nós estamos em pleno século XXI, perfeito? Você sabia que você, como um grande advogado aqui no Rio de Janeiro, no Amazonas, sul de Minas, no Rio Grande do Sul, você não tem legitimidade, não tem nenhuma condição de eleger o seu Conselho Federal? Por quê? Porque o Conselho Federal, a eleição é indireta. Ou seja, em pleno século XXI, eu queria até saber a sua opinião, doutor Sérgio. Você está querendo criar... Eu estou querendo... Chapa, veja bem, se eu estou entendendo. Você está querendo criar uma chapa para presidente da OAB e outra chapa distinta para Conselheiro Federal. Seria isso? Espera, não. Eu estou fazendo uma crítica ferrenha, como eu sempre fiz, ao modelo atual. A OAB não pode continuar, nós não podemos permitir que o órgão máximo da nossa instituição, ainda em pleno século XXI, repito, tenha uma eleição direta. Porque a OAB é o baluarte da advocacia, é o baluarte, é o norte da sociedade democrática de direito. E hoje nós elegemos indiretamente o presidente nacional da OAB. Você não participa, eu não participo, 1.500 advogados, 1.500.000 advogados não participam. Você está falando da eleição? Estou falando da eleição direta para o Conselho Federal. Sim, mas é por isso que eu perguntei se você iria criar em cada estado uma chapa de presidente, excluindo o Conselho Federal, e lançaria uma segunda eleição para o Conselho Federal? Seria isso mesmo. 2 eleições. Você cria duas opções. Primeiro vota. Quem não eleger, explica só para quem não conhece. Ninguém conhece a nossa sociedade. Para quem não conhece como funciona a nossa eleição. A nossa eleição é muito simples. Nós elegemos as nossas seccionais. Nós temos 27 unidades. Seccionais, para quem não sabe, são as estaduais. Exatamente. Cada estado, o Rio de Janeiro tem uma seccional. Essa seccional é estadual. Essa seccional estadual elege um presidente, um conselho, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, a diretoria, mas elege também um conselho de presidentes e elege também um conselho federal. Esse conselho federal nós temos 3 advogados e 3 advogados titulares e 3 suplentes. Esses 3 titulares são os 3 advogados que vão representar a OAB no Conselho Federal para votar. No Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, tem mais de 300.000 advogados, não é isso? 3 advogados vão votar por eles. A situação é tão grave, porque, por exemplo, aqui nós temos advogado de situação e oposição. Aí, esses 3 aqui da situação, eles venceram as eleições. Esses 3 vão votar para o Conselho Federal. E se o viés deles for A ou B, então o resto, desculpa a palavra, os demais advogados vão responder por isso? Não. Ele vai ser representado por aqueles 3 no Conselho? Então, se houver, doutor Sérgio, que eu estou falando, então são 27. Então, cada uma manda 3 conselheiros. Esses 3 conselheiros federais, eles vão eleger o presidente nacional da OAB. Entre eles. Exatamente. Entre esses 3 aqui do Rio de Janeiro, 3 de São Paulo, 3 do Amazonas, 3 de Minas Gerais aqui, todos os estados da federação, entre eles vão
eleger um presidente nacional da OAB. E os membros mais de 1.500.000 advogados vão ficar a ver navios, não podem opinar. O que eu queria fazer, o doutor Até o registro da chapa. Eles precisam de um apoio de 6 seccionais. No mínimo para registrar uma chapa. Pois é. Qual a oposição que consegue hoje o apoio de 6 situações? É impossível. É impossível. Então, gente, esse já começa daí. Você perguntou, como que nós vamos... Até não me lembro mais a pergunta que você fez, eu até entrei nesse assunto. Não, eu falei da formação, da necessária formação, pois é, mas eu gostei formação desse assunto. A formação tudo passa pela participação. É o que nós não temos. Eleição indireta no Brasil representa o maior fracasso para a advocacia no Brasil. E justamente dentro da Ordem dos Advogados, que é o tem o objetivo a proteção do Estado Democrático de Direito. Pois é. O único lugar que não é democrático é interessante é o seguinte, a manter o sistema atual, você não vai ter uma oposição para poder controlar a situação. Não tem. Para você mudar o quadro atual, você precisa hoje ganhar no mínimo 6 seccionais de um mesmo grupo para apresentar um candidato. Para apresentar um candidato. Para lançar uma chapa. Porque aí uma chapa você precisa de outras seccionais também. Há uns anos atrás, há décadas, melhor dizendo, no Brasil, você também votava para vice-presidente. Não, você não votava só para presidente, você votava para presidente e outra chapa para vice. Às vezes já calhou do vice ser eleito e não estava afinado com o presidente. E eu chamo a atenção também, doutor Roque, não sei se o doutor viu, publicou no final do ano passado um novo regulamento das eleições gerais da OAB. Da OAB. Da nossa OAB, inclusive das seccionais. Eu chamo vocês, não sei se vocês viram, eu chamo a vocês, peguem o regulamento, depois eu vou pegar o número direitinho e vou lá. O que eles estão fazendo com a eleição? É praticamente proibido você ser candidato dentro da OAB hoje em dia. Você vai poder ser impugnado por tudo. Você não pode criar um movimento, você não pode falar, estão falando que é fake news contra outro candidato, e que isso vai ficar, quem vai aferir isso? A comissão eleitoral, que e a comissão é formada por quem? Pela situação. Eles que vão decidir o que é fake news, o que não é fake news. Então me chamou a atenção a preocupação que a gente precisa ter com relação a esse novo regulamento das eleições. Praticamente inviabilizando a formação de uma chapa de oposição. Quantas vezes você já viu ou ouviu uma informação que você parava e você isso é mentira, isso não pode ser verdade. 6 meses depois, aquilo se comprovou que era a realidade. A tal da fake news, na verdade, se você for olhar historicamente, ele existe desde que o mundo é mundo. Isso foi criado pela comunidade da espionagem, comunidade da inteligência, que eles ficavam plantando notas para derrubar alguém. Isso sempre houve. Isso não é exclusividade nem da direita nem da esquerda. Agora, é uma coisa difícil você tornar ilícito quando você só consegue provar decorrido um certo tempo. Eu lembro, todo mundo vai lembrar aqui, que um determinado jornalista seguinte deu uma declaração, uma live, dizendo o seguinte: se mobilizaram para inocentar o Lula. Os jornais todos no dia seguinte saíram desmentidos. O que aconteceu 11 meses depois, 12 meses depois? Isso pode ser mentira hoje, amanhã pode se tornar uma realidade. Então esse negócio de você penalizar e criminalizar a fake news é uma coisa muito perigosa. Só para quem não pegou, peguei aqui. O número do provimento, o novo provimento do sistema eleitoral da OAB é 222 de 2023. Eu falei dezembro, mas foi publicado em novembro de 2023. Importantíssimo, porque praticamente inviabiliza a formação de chapa e de campanha. Você praticamente... Já temos até mesmo ações judiciais em curso. Não pode questionando bater no esse candidato. provimento. Você hoje não pode bater no candidato. Você não pode acusá-lo de nada. O cara está fazendo barbaridade e você não pode falar. Como é que você vai provar? Se você não tem o documento, ele está no poder, ele vai esconder tudo. Você recebe a informação lá na linha do que o Dr. Roque falou, no local em que tem por objeto, a instituição tem por objeto a defesa da democracia, atua de forma antidemocrática. Exato, ao contrário. O efeito é o contrário. É o que eu coloquei. Primeiro, eleição
Eleição indireta no Conselho Federal, para fechar então esse assunto aí, eu acho que todos são favoráveis, que a gente deveria fazer um projeto, um estudo, que já vem sendo falado, pelo menos a gente vem falando isso há mais de 20 anos, que a OAB não pode ter uma votação indireta. Isso é uma vergonha nacional. Nós temos que acabar com isso. Só que pessoas que vieram com a gente para a OAB, entraram na OAB, fixaram dentro da OAB e hoje são contrários a isso. É estranho, né? Eu acompanho. Tem muita gente que era favorável a hoje não é mais. esse movimento. Hoje como já está mais. Dentro da OAB, não faz mais. Então nós temos que, mas, Dr. Roque, voltar a esses valores e puxar para ver se a gente consegue votar algum projeto nesse sentido. Só para voltar então à questão da formação. Eu venho acompanhando muito, eu converso com as pessoas. Muita gente não reclama do valor da anuidade, por incrível que possa parecer. Muita gente reclama do que vem de volta, do que é proporcionado pela instituição. Porque veja bem, se nós tivéssemos aqui... Plano de saúde. Saúde, odontológico, se tivéssemos seguro, tudo que você possa imaginar, um preço, né, que fosse razoável, acessível ao advogado, eu não tenho dúvida que ele pagaria, ele faria as contas no final, dizendo que pagar a anuidade, pagar a anuidade sai muito mais barato do que pagar essas coisas todas por fora. Então é claro, quando a gente fala de formação, falo da ESA, falo de cursos gratuitos, que é importantíssimo que a OAB se aproxime, chame os advogados para que eles participem. Muita coisa que eu falo, Dr. Roque, muito advogado que não conhece o tribunal, principalmente hoje em dia que a gente está com essas questões do híbrido, do trabalho híbrido, as pessoas estão se formando, tem advogado que não conhece Brasília. Como é que um advogado não conhece a capital federal, as instituições mais importantes os tribunais do país, superiores, tribunais os debates, superiores, lá, a gente as decisões. decisões. A ESA precisa pegar essas pessoas, precisa fazer, acompanhar essas pessoas, fazendo como o turismo fazem, de viagens, precisa pegar essas pessoas, precisa levar, apresentar um gabinete, ver como é que faz, as pessoas precisam se tornar familiarizadas para que não aconteça esse nervosismo que a gente falou antes. Exatamente. A gente precisa ter visitas nos tribunais, até mesmo os regionais. Vamos fazer uma visita, vamos conversar com o presidente do tribunal, essa é a nova turma que está se formando, os novos advogados que estão vindo. Porque não existe nenhuma interação não entre existe advogados recém-formados não existe. Com a OAB e os tribunais. Os advogados antigos têm medo então, do novo. o que acontece? E os magistrados, já conversei com vários magistrados, eles são bem receptivos a isso. É claro que a gente pode fazer. Como nós conversávamos aqui há pouco, da necessidade de ter uma sala da OAB dentro do Legislativo, eu acho que a gente tem que ter uma sala, não só de sala de atuação profissional, mas de relação institucional dentro dos tribunais também. A gente poderia usar nossas salas como relação institucional também dos tribunais. Evitaria muito desses problemas. Esse canal direto que o Dr. Rodrigo chegou a mencionar, esse canal direto é super importante. Teve um problema, é uma pauta inclusive do nosso instituto. A gente teve um problema imediato, vamos chamar as prerrogativas, infelizmente hoje, da forma como é tratada, até mesmo as pessoas, a formação dessas pessoas da prerrogativa, não atendem ao advogado que está passando por uma necessidade imediata. Eu vejo que há eu vejo hoje, efetivamente, que a instituição utiliza muito da distribuição de cargos, nomeações, sem efetividade. Isso. É vergonhoso, no meu ponto de vista, é vergonhoso a gente ter a prerrogativa com mais de 500 advogados. Eu acho que a gente tem que ter cada vez menos pessoas atuando na prerrogativa, porque quanto mais, significa que a gente está tendo muito mais violações. A gente tem que ser mais efetivos, é diferente. A efetividade é diferente. Como a gente sempre fala, qualidade é diferente de quantidade. Doutor Sérgio, eu já ouvi, deixa eu fazer uma colocação aqui. Os advogados, essas comissões dos delegados da OAB, que hoje está sendo usado para fabricar votos, entendeu? Estão sendo usados para votar na chapa da situação daquela localidade. Então eles começam a distribuir, não sei se vocês sabem disso, aquele monte de carteiras de delegados. A situação é tão grave que o cara pega a carteira de delegado dele, já chega num gabinete, olha, eu sou delegado da OAB. Já chega para você, advogado, querendo dar baque em você, que eu sou delegado da OAB. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que essa carteirinha deveria ser proibida. Não deveria nem ser usada. O advogado não tem direito de fazer. Tomara que não faça isso comigo. Entendeu? Chegar com uma carteira que eu vou mandar até prender esse cara.